Olá pessoal, aqui é Eduardo Gouveia para mais uma aula do curso de Tape Reading. A aula é sobre escoras. Então, nós temos aqui um exemplo, tá, para explicar. Então, nós temos alguns tipos de escoras. As escoras de defesa, escoras de blefe, certo? E escoras de chamada de parceria, certo? Então eu tenho esses três tipos de escoras aqui, certo? Então vamos dar uma olhada aqui para o exemplo. Então aqui eu tenho o saldo das corretoras, certo? Aqui está organizado do maior comprado para o menor comprado. Não coloquei tudo aqui, juntar as duas, né? E aqui eu tenho o saldo de corretoras do mais vendido até o quinto, sexto, por aqui, só como exemplo, tá? Aqui o preço atual seria esse aqui, 5, 115 e 50. E aqui eu teria um book, aqui eu coloquei só para a gente ter uma ideia do que poderia acontecer. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui, ó, o preço atual é esse, e eu tenho aqui a XP e o Bradesco, certo? Então vamos lá, ó, olhando aqui pelo lado da XP, certo? O médio dela tá aqui no 100 e meio, beleza? Então ele é a XP é o player maior comprado do dia e com o médio dela, né, desse player tá aqui nesse valor e o preço atual tá bem aqui. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Esses caras aqui, ó, aí vamos colocar uma cor de fundo aqui, verde. Então eles estariam aqui no lucro, certo? E esses caras aqui, ó, estariam no prejuízo. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, aí aqui o que que eu tenho, ó? Eu vou até colocar mais um da XP aqui para baixo. Então vamos dizer que a XP, como está aqui no lucro de 15 pontos, então o que que ela pode fazer aqui, ó? Ela pode colocar uma score aqui, ó, de 50 contratos e outra aqui de 50 contratos. E ela vai colocar bem aqui, ó, no valor de 100 e só um exemplo, tá? Então, 099 e 0, bem aqui. E aqui eu vou colocar 509500. Beleza. Então, deixa eu só ajeitar esses números aqui, ó. Em formatar células, números, isso, duas casas decimais. Beleza, então aqui, ó, tem a mesma coisa eu vou fazer para cá, só para ficar muito próximo do que nós usamos, né? E aqui é a mesma coisa. Bom, e aí? Olha só, o que que nós vamos ter aqui, ó? Já que ela tá, vendia o médio dela, está no 100,50 aqui, né? Então, o que que eu vou ter aqui, ó? Ela colocou logo um ponto e meio, né? Abaixo da posição média dela.
uma score de 50 contratos. E 5 pontos abaixo disso aqui, ó, aliás, 4 pontos abaixo, ela colocou uma score, né, de 50 contratos também. Então, isso aqui, ó, significa, no cenário que foi montado agora, o que que nós temos? Aparentemente, a, a XP, né? Só lembrando que a XP, a corretora XP, ela provavelmente deve ter vários players operando por dentro dela e tal. Então, não significa que esse médio aqui é da única, exclusivamente de um único operador da XP. Podem ter vários operadores aqui por dentro, a gente não vai saber, certo? Então, a gente vai entender isso aqui como sendo uma score de defesa, ok? Então, aqui nós teríamos uma score de defesa. Então, se o preço, por exemplo, viesse caindo, né? Viesse caindo aqui e chegasse ali no 5, 101,50, o que que iria acontecer, ó? O que que poderia acontecer? A XP poderia não tirar essa escora daqui, deixar consumir, e aí o que que ela poderia fazer, ó? Foi consumida. Aí ela poderia, quando chegasse aqui no preço atual, ó, ela não iria tirar. E quando chegasse no 00 aqui, o que que iria acontecer, ó? Deixaria de existir isso aqui. Então, realmente, a gente iria ter a certeza que o quê? Que a XP tinha colocado essa escora aqui para defender a posição, tá? Então, que ela deixou consumir, ela tinha interesse que em estar comprada ali naquela posição por algum motivo, mas nós iríamos entender como uma defesa da XP, beleza? Então, esse aqui foi o tipo de score de defesa.